Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola e esse é o Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre diversos assuntos relacionados à saúde integral, física, mental e emocional. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Como esse é o mês do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, a gente vai reprisar um episódio do podcast sobre esse assunto. Foi um dos primeiros conteúdos e também um dos mais acessados. Todos os anos, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio no mundo. É uma das principais causas de morte entre jovens de 15 e 29 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. E no Brasil, os registros giram em torno de 14 mil casos anuais. Vamos falar sobre isso? Hoje a nossa conversa é com o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo. Foi ele que implementou a campanha no calendário brasileiro já há 10 anos. Dr. Antônio, é uma honra muito grande te ter aqui no Pode Falar de Saúde para conversar sobre esse assunto triste, difícil, mas também necessário, né? Ô Carolina, a honra é toda minha, fico feliz demais de falar contigo e ter a chance de passar para milhões de brasileiros tema de extrema importância, ensinamentos que são de extrema importância para que a gente possa salvar vidas. É uma oportunidade ímpar e a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e eu estaremos no mês de setembro voltados completamente para isso. Apesar de que nós fazemos a campanha de prevenção ao suicídio 365 dias ao ano. É verdade. Esse assunto é importante o ano inteiro, né, doutor? Essa grande maioria dos casos de suicídio estão muito relacionados com as doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas de uma forma incorreta. Isso tem a ver com muitos tabus que a gente ainda tem na sociedade sobre os transtornos mentais? Tem sim, Carolina. Segundo a OMS, mais de 90% dos casos de suicídio seriam preveníveis. E quando ele fala isso é porque nós sabemos que praticamente 100% dos casos que ocorrem suicídio, a pessoa tem algum tipo de doença mental. Acontece que ter acesso ao tratamento é muito difícil, porque o estigma é muito grande. E aí nós temos vários tipos de estigmas e que atrapalham tudo isso. Preconceito que atrapalha em relação a isso. Nós temos o estigma social, que é esse estigma em que as pessoas veem quem tem algum quadro psiquiátrico e começa a criticar, a falar sobre isso. Então, a dizer, por exemplo, nossa, aquela pessoa é diferente, é esquisita, não é igual a todo mundo, olha como é que ela fica isolada, no canto, calada, não se entrosa com ninguém, não se socializa, como que se a pessoa tivesse essa opção de escolher, ela não tem essa opção, ela está doente. E aí começa a falar de todos aqueles que têm algum tipo de doença mental de uma maneira que não traz a pessoa para perto, de uma maneira que afasta a pessoa de perto de si mesma. E por que afasta? Afasta porque está o tempo inteiro criticando ou jogando pedra naqueles que têm algum tipo de doença mental, porque são diferentes. As pessoas que ouvem isso e que têm algum quadro psiquiátrico, elas enfiam isso para dentro da cabeça como se fosse verdade, como se elas fossem realmente uma pessoa inferior, que tivesse qualidades inferiores e que não teria as mesmas condições que todos os outros para viver em comunidade, para viver bem, para ter uma condição melhor de vida. Esse é o estigma que é chamado de autoestigma. Só que a gente tem ainda outro preconceito que é grave, que é o preconceito estrutural, que é o estigma estrutural, onde os próprios municípios, estados e a federação não ajudam aqueles que padecem de doença mental. Só para você ter uma ideia, nós não temos medicamentos psicotrópicos disponíveis na farmácia popular. Colocaram 1 ou 2 ou 3 ali na lista, só que nunca apareceu lá na farmácia popular. E olha que estranho.
A metade das doenças que mais afastam do trabalho são doenças mentais. Obrigatoriamente você tinha que ter medicamento para isso. Mas não tem. Por estigma estrutural. O estigma da estrutura, do próprio Estado. O próprio Estado que faz concurso público e coloca assim: se não passar no psicotécnico, não pode assumir. Ah, porque esse psicotécnico é para ver se tem algum quadro psiquiátrico. Você não pode fazer assim. Então, porque alguém já tomou um remédio antidepressivo, um ansiolítico, um antipsicótico, ele vai ser diferenciado negativamente pro resto da vida? É preconceito puro. Sem dúvida, né, doutor? Agora, você está falando, né, desses transtornos. Quais são essas doenças que, assim, podem ser potenciais, né, para levar a esse desfecho do suicídio quando elas não são tratadas da forma correta? Num grande estudo internacional que foi feito pela própria OMS, eles foram lá e investigaram entre as pessoas que tinham morrido e que o diagnóstico era óbito por suicídio, pegaram os prontuários, consultaram todos e viram que cerca de 36% dessas pessoas que tinham suicidado é porque tinham chamados transtornos afetivos, transtornos do humor, que é depressão e as variações que temos de depressão e transtorno de humor bipolar, são as doenças chamadas doenças afetivas, doenças do humor. 36, 37%. 22 para 23% eram chamados transtornos por uso e abuso de substâncias psicoativas. Isso inclui o quê? Álcool e outras drogas. É muita coisa. Só aí você soma 23 com 36, se fosse fazer essa conta simples, 59%, 60%. Em seguida, você tem os chamados transtornos de personalidades, você tem aí transtornos de ansiedade, esquizofrenia, são outros quadros, então, que advêm cerca de 10, 11%, 9%, somando, vai somando todos os quadros, transtornos alimentares. Você tem 96,8% de casos catalogados como sendo doenças que levaram ao óbito por suicídio. Sim. Agora, até chegar nesse desfecho, né, doutor, existe um caminho ali, sinais que acho que essa pessoa vai dando, até por não ser tratada, ou, né, ela ter esses altos e baixos. Eu queria que a gente falasse um pouco desses sinais, que eu acho que eles são bem importantes. E quem percebe geralmente isso é quem está de fora, né? Pessoas próximas dessa pessoa que aí precisam fazer alguma coisa. Como que a pessoa deve agir? Bom, nós temos que ter sempre em conta que as pessoas apresentam alterações no seu cotidiano. E quando é que passa a ser doença? Quando você tem prejuízos. Então, assim, tem algo que acontece na minha vida, mas não está me gerando prejuízo, eu não posso considerar como doença. Mas quando isso atrapalha o meu funcionamento de trabalho, de relacionamento interpessoal, aí passa a ser doença. Mas que modificações são essas? Por exemplo, a Carolina vai sempre trabalhar, produz, todos os dias está fazendo alguma coisa, repentinamente está faltando trabalho, repentinamente é encontrada no canto, às vezes chorando, né, com os olhos de quem estava chorando, ou está desanimada, sem alegria, sem prazer, sem satisfação, ou com discurso negativo, aquele discurso de, né, ó vida, ó céus, ó Deus, eu não consigo nada, não é possível. Discurso negativo, um discurso de derrota. Por quê? Está fazendo um quadro depressivo. Ou apresenta um quadro de extrema ansiedade, agitação, inquietação, não para, ele está sempre buscando ali alguma coisa e não consegue respirar direito, porque está sempre. Por quê? Porque pode ter um quadro de ansiedade. Ou se começa, por exemplo, com a ideia de que está ouvindo vozes, que estão falando coisas estranhas, ou que alguém está perseguindo, ou que todo mundo quer fazer um mal, ou que tem alguma coisa que está acontecendo e que não está entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque pode estar com quadro de paranoia. Ou o contrário, está com extremo vigor, agitada, atividade sexual exagerada, relacionamentos estranhos, exagerados, passou do ponto.
subiu demais, entrou numa fase que nós chamamos de fase de mania, que é a antiga psicose maníaco, que era para cima, depressiva, que era para baixo, e que hoje a gente chama de transtorno de humor bipolar, que tem os dois polos. Um polo do exagero, do extremamente para cima, e o polo do extremamente para baixo, que é a depressão, a tristeza. Aquela pessoa que estava com sonolência excessiva, de repente está sem sono nenhum. Mas não é sem sono nenhum e prostrado, é sem sono nenhum e agitado. E aí, doutor, é difícil a pessoa ter essa percepção de que ela está nesse estado, ou alguém precisa chegar e dizer para ela, né? Como que é essa abordagem, né? Assim, de quem está próximo? É difícil as pessoas se auto-reconhecerem, se autodiagnosticarem, porque eles entram num circuito tal que para ele aquilo é normal. E tem uma dificuldade em de se autodiagnosticar, de se auto-observar. Alguns treinam, alguns observam isso, mas, via de regra, demora muito tempo. As pessoas esperam por muito tempo até para obterem o diagnóstico. Como existe um preconceito muito grande, uma dificuldade muito grande, as pessoas acabam passando por todos os lugares pedindo ajuda e não obtêm. Por quê? Porque as pessoas têm preconceito de dizer assim: procure um psiquiatra, procure ajuda psiquiátrica. Porque manda para o ginecologista, vai lá ver seus hormônios. Aí manda para o neurologista, vai lá ver que quem trata de cabeça é neurologista. Só que o neurologista trata das questões que são físicas. E nós tratamos das questões da mente. É diferente. Então, assim, uma epilepsia, um tumor, tal, isso tudo para a neurologia vai cuidar. Agora, mudanças de comportamento, via de regra, na sua maioria, são quadros psiquiátricos. Então, nós temos que ver as questões do cérebro, as questões da mente e as questões psicológicas. As questões psicológicas são aquelas que: como é que você está hoje, Antônio Geraldo? Eu estou triste e tal. O que foi que o meu time perdeu ontem? Então tá, isso é psicológico. Né? Eu não consigo lidar bem com a separação de meus pais. Isso é psicológico. Só se torna psíquico quando vira doença e causa prejuízo. Então, o ideal seria que essa pessoa aí do convívio conseguisse convencer, aí, digamos assim, né, essa pessoa a procurar essa ajuda médica, psiquiátrica, né? É mais fácil do que as pessoas pensam. Porque quando nós chegamos para falar para a pessoa, eu estou reparando que você está triste, você está mais recatado, está mais separado, você não está conseguindo render no trabalho. Aí a pessoa às vezes chora. Ou às vezes fala: nossa, eu estou há tanto tempo assim, pensei que ninguém estava percebendo. Ou: nossa, há quanto tempo estou precisando de ajuda e você veio se propor a me ajudar. Te agradeço demais, o que você pode me ajudar, o que eu posso fazer? E as pessoas ficam cheias de dedos. Né? Não vou falar isso porque mandar o psiquiatra vai achar que eu estou falando que ele é doido, e só doido vai no psiquiatra, ou todo psiquiatra é meio doido. Não, não tem nada disso. Isso é puro preconceito e desconhecimento. Agora, o índice de suicídio, ele tem sido muito elevado entre os jovens, é uma coisa que chama muita atenção. Eu queria que você falasse por que isso, assim, né? Essa era digital que a gente vive, enfim, esses games, esse isolamento, né, social que a própria pandemia impôs, mas que também é uma certa característica, assim, dessa fase, né, em que muitos jovens acabam ficando confinados, enfim, um pouco até viciados, né, nessas coisas da tecnologia de games. Isso também agravou, contribui aí para esse número elevado de jovens com alto índice de suicídio? É uma soma de vários fatores. Nós precisamos juntar todo o envolvimento social, familiar, educacional, de trabalho, todo um contexto para poder fazer essa mistura toda e ver o resultado. É claro que com as mudanças no nosso tempo, o que eu digo isso? Que antigamente você tinha mais tempo para as coisas, hoje você tem muitíssimo menos tempo, muitíssimo mais envolvimento. Depois, então, do teletrabalho, do home office, as pessoas trabalham em 3 vezes mais e acham que não, que está tudo igual. E não é verdade, está trabalhando muito mais do que antes.
O excesso de exposição às telas funciona como fotoestimulação e também como um fator que vai irritar nosso sistema nervoso central. Nós temos muito menos horas de sono, o que piora muito a saúde mental. Por quê? Porque você tem uma supressão de sono, você tem um excesso de estimulação com o cérebro e que o cérebro cansa. Não está preparado para isso. Cada um de nós temos um ponto de aceite. Até esse ponto eu aceito. Depois dele eu estresso, eu não aguento mais. Então, hoje o que nós temos são vários fatores somados que atuam como fatores estressores e faz com que você não suporte e rompa a sua resistência. Tem gente que tem mais resistência, tem gente que tem menos resistência. Tem gente que aguenta aquele tipo de vida ali 5, 10 anos e tem gente que não aguenta um ano, associado com os hábitos, né? Hábitos alimentares, o que a gente come, como que a gente dorme, quanto tempo a gente dorme. Olha o cuidado com a atividade física. Então, assim, você pode ser provocadora de doença e repare, nós não temos no Brasil nenhum sistema de promoção de saúde e nem nenhum sistema de prevenção de doença. Tudo que nós falamos no Brasil é de assistência. Depois que estourou, aí vamos tratar. Não, Carolina, o ideal era falar promoção de saúde, ensinar a promover saúde nas escolas, no trabalho, em casa, ensinar a prevenir doenças. Por exemplo, qual foi a grande ação que o Brasil fez para promoção de saúde e prevenção de doenças? Acabar com o tabagismo. Nossa, uma promoção de saúde maravilhosa e uma prevenção de doença fantástica. Nós tínhamos 50% da população que fumava. Hoje nós só temos 11, 10% da população que fuma. Isso tudo que você está falando, doutor, então dá para a gente dizer que assim é possível prevenir o suicídio, assim como outros problemas, enfim, outras doenças, mas a gente ainda tem um caminho longo ainda a ser perseguido, né? Falta política pública, estrutura mesmo, né, para encarar de outra forma, né? Como que teria que ser essa prevenção? Vamos lá. Como é que a gente fez para fazer prevenção com AIDS? Nós tínhamos aqui há 30 anos atrás um índice altíssimo de mortes por AIDS. 30 anos depois caiu assustadoramente. Nós fizemos promoção de saúde, fizemos prevenção de doença e fizemos também a intervenção. Ok, doenças cardíacas há 30 anos atrás matavam um número monstruoso de pessoas, hoje caiu. Por quê? Fizemos promoção de saúde, as pessoas querem comer mais saudável, querem fazer atividade física, então isso é promoção de saúde. E fizemos prevenção de doença. Então tá, vamos fazer check-ups, vamos cuidar da pressão, vamos ter aparelho de pressão em farmácia, aqui e ali, você medir sempre, observar. Então, há campanhas para isso. Isso realmente reduz o número de pessoas com cânceres, com doenças cardíacas. A mesma coisa nós podemos fazer, fazendo o quê? Um trabalho de promoção de saúde e de prevenção de doença. Se fizermos esse trabalho de prevenção, de promoção, nós vamos ter uma redução. É o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. No Brasil, é que é o contrário. Só sobe. Por quê? Você não tem assistência pública digna. Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. A nossa questão de saúde, ela já vem ruim na área de saúde mental há 30 anos. Só afundando. Por isso que nossos casos de suicídio só aumentaram e no resto do mundo só diminuiu. É um grande desafio ainda, né, doutor? Agora, quando a gente falou, né, dessa questão aí preventiva, promover qualidade de vida para essas pessoas, né, um olhar, acho que mais integral para essas pessoas, mas a questão do tratamento, ele geralmente é um tratamento multidisciplinar, ele é necessariamente medicamentoso, ou também aí aliado à psicoterapia, enfim, como é que esse paciente precisa ser olhado, né, quando ele está nesse estágio de uma doença mental que pode evoluir para o suicídio? A gente tem que fazer
um cuidado holístico, onde você tem que cuidar tanto do psíquico quanto do psicológico. Então, nós vamos ter que trabalhar com a equipe de saúde mental, porque o social também tem influência. Então, por exemplo, quando você tem migração de classe social para baixo, você diminui a proteção das pessoas em relação ao suicídio. Se você tem isso, você tem a possibilidade, então, de ter aumento dos suicídios nas situações de migração de classe social para baixo. Então, isso é o que? É social. Então, você pode fazer uma abordagem multidisciplinar, multiprofissional, mas fazendo uma abordagem interdisciplinar, onde o psiquiatra fala com o psicólogo, que fala com o assistente social, que fala com o nutricionista, e para cada caso você construa um plano de tratamento muito específico e dirigido para cada pessoa. Atender uma pessoa que tem transtorno alimentar, bulimia nervosa, é diferente de uma pessoa que tem transtorno alimentar, mas que é anorexia nervosa. Ou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ou uma pessoa que tem dependência química. O que é que nós precisamos? É ter acesso a tratamento. A maioria dos casos que nós atendemos são casos ambulatoriais. Quer dizer, você não precisa de internar ninguém, não precisa fazer nada disso. Você só precisa ter acesso ao tratamento. Acesso a ir marcar uma consulta com um psiquiatra, sem preconceito nenhum, sem medo de ser feliz, e você ir marcar uma consulta com um psicólogo, passar na farmácia, ter acesso ao medicamento, é o que nós precisamos. Doutor, só para a gente terminar, a campanha do Setembro Amarelo, queria que você falasse um pouquinho dela, né, da importância dela. Quais têm sido as ações que estão sendo desenvolvidas nesse sentido aí da prevenção do suicídio? Essa campanha nós pensamos sobre ela em 2013, em 2014 nós lançamos oficialmente no Brasil, em 2015 você vai ver algumas instituições entram conosco, que é uma campanha da ABP e do Conselho Federal de Medicina, e essa campanha desde então vem crescendo. Nós precisamos entender que, por exemplo, isso não é um assunto para ser tratado e discutido ali à toa, em mídias sociais, dar notícias sobre isso. Não. Esse assunto para ser tratado como você está tratando, com responsabilidade. Você não está noticiando. Você está tendo uma informação bem passada para quem pensar em suicídio, pense que assim, tem que procurar ajuda, porque praticamente 100% daqueles que suicidam porque tem alguma doença mental. Se você está pensando em suicídio, você deve estar com algum quadro psiquiátrico que precisa de ajuda. Ponto. Você não noticiou. Noticiar aumenta os índices. Então, hoje a ABP orienta tudo isso para que as pessoas tomem muito cuidado e sempre busquem ajuda profissional. A solução é pedir ajuda para qualquer pessoa e pedir para chamar, por exemplo, o SAMU, para ir lá e pegar aquela pessoa e levar para um serviço de saúde. Aí sim nós temos condição de ajudar a pessoa. Suicídio é uma emergência médica. Se precisar de ajuda, peça. Se precisar, peça ajuda. É o mote da nossa campanha. Segura a pessoa, põe a mão nela, abrace, pegue na mão e fala, não vou te abandonar, estou com você, não vou te deixar um minuto sequer, eu vou te levar para um serviço médico para você ser avaliado. É indicativo formal de atendimento quando a pessoa está pensando em pôr fim à sua vida ou pôr fim à vida de outra pessoa. Conversei com o Dr. Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e também coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo. Dr. Antônio, muito obrigada aí pelo bate-papo, por essa conversa aí super importante, esclarecedora, né? Te agradeço muito aí por a gente poder falar sobre esse assunto aí tão delicado, mas necessário, que é a questão do suicídio, né? E a prevenção dele. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra falar para vocês. É muito bom poder ajudar a população como um todo. Se você acha a política algo distante, chato, sisudo, sua opinião pode mudar agora. Você que cresceu ouvindo que política, futebol e religião não se discutem, sua percepção também pode não ser mais a mesma. O nosso podcast vem para contrapor o dito popular e responder: política se discute?
Eu, Norberto Notari, convido especialistas, integrantes da política, do poder público, acadêmicos de vários setores, para saber o que eles acham. Claro, deve discutir-se. Política se discute muito. Só se discute. É a coisa mais bacana da vida é poder discutir política. A ideia é levar de forma simples, para quem nos ouve, esse tema tão importante. E para você, política se discute? Bom, e para a gente falar do ponto de vista comportamental e emocional do suicídio, o nosso bate-papo agora é com a psicóloga Camila Tulinski, que é pós-graduada em psicologia psicossomática e fundadora do Mentalistas na Clínica. Tudo bem, Camila? Muito obrigada por aceitar o convite para falar desse assunto tão importante. Eu que agradeço, Carolina, pelo convite e agradecendo a participação dos ouvintes do Pode Falar de Saúde. Falar sobre suicídio, a gente fala com mais intensidade no setembro, por causa do Setembro Amarelo, mas o ideal é que a gente falasse todos os meses do ano, né, Carolina? Porque tem muitos índices de tentativas de suicídio e, por incrível que pareça, ainda é um tabu na nossa sociedade e ainda a gente precisa falar muito sobre isso. Então, para mim, é um prazer contribuir com esse debate aqui na Rádio Web com vocês do Pode Falar de Saúde. Sem dúvida, muito obrigada. O doutor Antônio Geraldo até falou, né, o presidente da BP falou muito desses estigmas, desses tabus que a gente tem na sociedade. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que faz o acolhimento desse paciente que tentou o suicídio, né? Como é que esse paciente chega para você? Muitas vezes ele vem encaminhado pelos pais ou responsáveis, né? A gente ainda tem uma camada social de jovens importante, né, no índice de suicídios ou tentativas de suicídio. Então, esses responsáveis trazem, né, os adolescentes ou jovens até nós, né? Ou muitas vezes é uma pessoa que já tentou suicídio algumas vezes, mais do que uma vez, por exemplo, né? Então, eles chegam com um sofrimento intenso, com queixas de que as pessoas não conseguem acolhê-los, né? Então não são ouvidas, muitas vezes essas pessoas por familiares, por amigos, que, mas tudo vai passar, é uma fase da sua vida, né? Aquelas frases que a pessoa escuta muitas vezes, e aí ela se vê desamparada. Então, quando ela chega no consultório de psicologia sozinha, é porque ela já teve todas as tentativas possíveis, mas ela ainda quer uma ajuda, né? Quando ela vem sozinha, então tudo que ela precisa é do nível máximo de acolhimento desse profissional de saúde mental, o psicólogo, no caso aqui, né, falando da psicoterapia. Então, como acolher essas pessoas, né? No consultório de psicologia, profissional ter a escuta mais atenta possível, né? Falar menos, ouvir mais. Num primeiro momento é ouvir essa pessoa. Ouvir a pessoa é acolher, livre de qualquer julgamento, porque qualquer um de nós poderia ter ideais suicidas, né? Só que, lamentavelmente, algumas pessoas tentam e, infelizmente, outras conseguem, né? Ainda é um problema muito sério aqui para a nossa sociedade brasileira. Sem dúvida, com certeza. Agora, esse acompanhamento psicológico desse paciente, ele é diferenciado, Camila? Ele precisa ser um acompanhamento prolongado? A gente fala muito que todas as pessoas deveriam fazer terapia, né? Deveriam fazer acompanhamento psicológico, mas claro, numa situação dessa, esse atendimento ele precisa ser mais prolongado, tem que ser pela vida toda? Aí a gente vai depender de algumas variáveis, né? Então, alguns médicos dizem que a questão genética também é importante. Então, pessoas que já tiveram casos de suicídio na família podem ter mais propensão a estar nessa situação. Não que vão cometer suicídio, mas estão mais vulneráveis a ter essa situação na vida, né? Então, além disso, outros fatores, o meio ambiente que essa pessoa vive. Será que é um ambiente opressor? Será que é um ambiente tóxico? Ela está sendo de alguma forma agredida emocionalmente ou fisicamente naquele ambiente? Então, tem uma série de variáveis que vai permitir para nós aqui dizer se esse acompanhamento é a longo, médio e curto prazo. Curto prazo eu já falo que não, né? Porque imagina que para essa pessoa tentar o suicídio, ela já está em adoecimento, né, há bastante tempo. Então não é de uma hora para outra, assim, pum, né, ela teve essa ideação suicida, então ela já está vindo de um sofrimento psíquico de longa data, então não vai ser de uma hora para outra que ela vai resolver essa questão, né.
Muitas pessoas apostam só na medicação psiquiátrica, mas a medicação psiquiátrica vai controlar os sintomas mais sensíveis, né? Aqueles que são mais potentes. E a psicoterapia entra junto com esse tratamento medicamentoso para dar conta de questões que o remédio não acessa. Porque tem muita questão emocional que o remédio não consegue acessar. Mas a fala na psicoterapia e o direcionamento desse psicólogo nesse tratamento vão ser fundamentais para, definitivamente, a gente chama de cristalizar essa sensação, esse bem-estar e apaziguar um sentimento de desesperança, porque quem tenta se matar tem predominantemente um sentimento de desesperança. A pessoa não vê mais luz no fim do túnel, né? Agora, para a vida toda, o que é para a vida toda, né? É como quando a gente fala assim, puxa, mas eu tenho um problema, ou a pessoa não é normal. O que é ser normal? O que é ter um problema? O que é para a vida toda? Então, na psicologia, pelo menos aqui da minha parte, né, eu acredito no que é bom para a pessoa no aqui e agora. E para que nos próximos dias, horas, dias, semanas, meses, anos, ela consiga ter uma boa qualidade de vida, né? Então é muito difícil, nesses casos, falar de tempo. Então o que eu recomendo para os pacientes é paciência, para os familiares e amigos, muito afeto, muita paciência, porque é uma coisa que às vezes a pessoa está numa evolução, acontece um gatilho emocional que dispara um desejo de cometer o suicídio e ela pode sim ter recaídas, e ela pode sim voltar a tentar, né? Mas são tantas coisas para a gente falar que, tentando de alguma forma responder essa sua pergunta, se é um acompanhamento psicológico a curto, médio ou longo prazo, eu colocaria longo prazo. Vamos pensar a longo prazo, né? Porque a longo prazo você oferece para essa pessoa uma camada protetiva de qualidade de vida por muito tempo. E depois, aí vida que segue. E agora, assim, diante disso tudo que você falou, o que não se deve dizer para uma pessoa que tentou suicídio? Eu acho que isso é importantíssimo e desde 2021, ainda no meio da pandemia, é algo que eu tenho refletido bastante, porque as famílias não sabem muito o que dizer, né? Então, os amigos também não. Então fica aquele climão e as pessoas ou evitam falar com essa pessoa que tentou um suicídio ou falam coisas do tipo, aí eu vou colocar aqui abre aspas em uns 2 pontos, porque eu fiz uma listinha para o seu ouvinte, Carol, para ele ter como um guia, para ele anotar isso, ele não deve falar isso, se um dia ele já falou sobre isso, não fale mais, por favor, e eu tenho argumentos para explicar. Então, primeira coisa, se alguém tentou suicídio, você conhece, e você vai falar com essa pessoa, jamais diga, a sua vida é melhor do que a de muita gente. Olha aquela pessoa ali que está realmente desempregada, que realmente não tem um amor, que realmente, né, está em situação de rua. Não compare o sofrimento de quem tentou suicídio com outros sofrimentos, porque cada um sente o sofrimento de forma individual. Então, isso não faz a pessoa que tentou o suicídio pensar, puxa, é mesmo, as pessoas estão tendo uma vida pior do que a minha, né? Então, isso não é adequado. Outra, pensa positivo, é só uma fase, vai dar tudo certo. Quem nunca já ouviu isso, mesmo nesse contexto de suicídio, e ficou irritado, porque só quem está vivendo aquele sofrimento sabe que tanto faz se vai passar depois, ela está sofrendo no aqui e agora, né? Então, a positividade, ela não é capaz de motivar ninguém, nenhum indivíduo na busca por sobrevivência. Então, apenas não diga, seja positivo, é uma fase, vai passar. Outra coisa, né? Se você confiar em Deus, você vai cair na real e tudo mais. Bom, a religiosidade é um tema muito delicado, ao qual eu respeito muitíssimo, e a psicologia também. Tanto que espiritualidade e religiosidade fazem parte de uma parte do ser humano que, para alguns deles, é importante, né? A pessoa vive como se fosse quase que uma terapia complementar. Porém, ela não é capaz de acessar o indivíduo que está em sofrimento. Por quê? Por se tratar de um tema também subjetivo, com todo respeito à espiritualidade de todos, né? Que é o que a psicologia sempre prega, aliás, não é assertivo. Então, não associar, né? Embora a gente reconheça que as religiões têm um papel fundamental em alguns casos, mas não em todos. Então, como é que você vai arriscar, né? Outra frase, na verdade é uma pergunta. Então tem muita gente que fala assim para quem tentou suicídio.
mas por que você está pensando em se matar? Por que você quer tirar a sua vida? Fala, nossa, Camila, sério que tem gente que faz isso? Infelizmente, sim. Tem pessoas que perguntam o que levou essa pessoa a essa situação. Essa frase ou esse questionamento, ele tem um tom especulativo. Então, a pessoa, no fim das contas, ela não está querendo ajudar. Para quem escuta e tentou suicídio, é como se ela estivesse julgando a atitude dela, né? Então, nunca fazer questões, né? E nesse caso, eu sou bem mais incisiva. Eu digo, não faça nenhuma pergunta para essa pessoa, né? Nenhuma pergunta incisiva. Como foi que você tentou? Onde foi? Se a pessoa quiser falar, escute, né? Porque às vezes ela precisa falar mesmo. Então, é sempre aquela coisa, escutar é o melhor remédio. E, assim, oferecer ajuda. Na dúvida, não questione, não fica perguntando muito, mas também não evite a pessoa. Porque as pessoas sentem quando elas são evitadas, né? Às vezes oferecer uma ajuda de uma forma até simples, né? Ah, você quer tomar um café? Dar uma atenção para essa pessoa? Entre tantas outras coisas que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa. E assim, qual que é o recado, então, né, pra gente terminar, para esses familiares e amigos, né, de alguém que já tentou suicídio ou até que conseguiu se matar, né? Isso, para quem tem um familiar, né, que está nessa situação, risco de suicídio, tentar oferecer essa ajuda, não só o acolhimento que eu já disse, né, de sentar para escutar, não ignorar essa pessoa, mas uma ajuda mesmo de saúde mental. Então, assim, vamos lá conhecer, você nunca fez a psicoterapia, vamos fazer uma sessão ou duas, com um profissional que vai te atender dessa forma, que é mais adequada e tudo mais. Para as pessoas que não têm familiares, e acho que isso é importante a gente falar aqui também, porque tem pessoas que não têm familiares, são sozinhas. E a própria solidão também potencializa esse sentimento de que, eu tirar minha própria vida, ninguém vai dar falta. Então, acho que isso é muito importante. Além dos consultórios de psicologia e de psiquiatria, né, pelo SUS, é possível fazer esse tratamento, mas eu confesso para você que a fila está enorme, porque hoje em dia a gente tem uma outra problemática aqui, que é, ou a pessoa paga a medicação ou ela paga a psicoterapia. Então, tá muito desafiador para nós da saúde mental, essa questão de financeira mesmo, né? Mas, para aqueles casos mais difíceis, tem o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que acho que é importantíssimo a gente sempre repetir, o número é 188, então você tá com o seu celular, digita 188. O CVV, ele tem profissionais altamente capacitados para ouvir você qualquer hora do dia, da tarde, da noite e da madrugada. Porque de madrugada, como tá a cidade tá silenciosa e tá todo mundo meio que dormindo, tem pessoas que estão com insônia e estão com pensamento suicida. Então, quem que eu vou chamar? Se eu tô sozinho ou se tá todo mundo dormindo? Você pode ligar para o CVV, que são pessoas que vão te ouvir no mais absoluto sigilo e tudo mais, mas que podem te dar um direcionamento. Então, acho que é importante falar do número do CVV 188, que é atendimento de graça, assim, eles existem há muitos anos, e acho que é bem importante também. Fazem um trabalho super importante, muita gente com certeza já deve ter ouvido falar, né, ou já conheceu alguém que trabalhou no CVV, ou já conheceu de alguma forma o serviço, mas é um serviço muito sério e super respeitado, né, Camila, e que dá esse acolhimento psicológico e emocional para as pessoas, né? Sem dúvida. Então, assim, para as famílias e para os amigos, sempre mantê-los por perto, né, e oferecer acolhimento e também ajuda, porque também só ouvir e não fazer nada a respeito, a gente não avança no acolhimento dessas pessoas, tem que ter uma a mais, né? E para a pessoa mesmo que está ouvindo, a gente está nessa situação, buscar ajuda nesses canais que eu falei, né? Precisa também tomar cuidado com falsos terapeutas, com falsos médicos e tudo mais, o que a gente teria cuidado com qualquer outra situação de saúde, mas acho que isso é importante também falar. Mas eu queria te agradecer muito, Camila, foi um bate-papo muito legal, assim, super importante, esclarecedor, né? A Camila ela é psicóloga pós-graduada em psicologia psicossomática, fundadora do Mentalistas na Clínica, falou muitas coisas importantes aqui sobre essa questão aí do suicídio, que ainda é um tabu na sociedade, mas que a gente precisa desmistificar e falar sobre isso, né, Camila? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, parabenizando você, Carolina, Rádio Web. Nossa, que incrível vocês fazerem esse conteúdo para trazer cada vez mais informação de qualidade para pessoas que precisam. Agora a gente tem que passar
além da prevenção ao suicídio, é sempre pensar, bom, o que eu vou prevenir? Quais são as questões mais sensíveis que podem levar a pessoa ao suicídio? Desemprego, decepção amorosa, além das questões genéticas, tem tanta coisa aqui, mas que eu vejo um potencial para a gente prevenir muito antes da tentativa de suicídio. Mas, obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Você pode se inscrever no canal no YouTube, Pode Falar de Saúde. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. E aproveita para conferir os episódios anteriores, tá bom? Até o próximo. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Carolina Cassola, edição de áudio Marcelo Bonora, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas.